Bom dia, pessoal. Então, eu quero primeiro agradecer, né, a professora Débora, que aceitou o nosso convite. Acho que vai ser um webinar que eu estou esperando há muito tempo, acho que vai ser muito legal de ouvir ela falar um pouco. E então, queria passar para você, professora, para você falar um pouco da sua experiência, um pouco de cultura maker, educação 4.0, né? São conceitos que estão aí na atualidade, né? Com certeza. Então, bom dia a todos. Obrigada, Positivo Tecnologia, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha experiência, mas falando de temas que para mim são tão relevantes que a educação 4.0, que está aí batendo na nossa porta. Muito obrigada a você que está nos ouvindo. Eu acho que é tão importante essa troca, né? A gente ter essa oportunidade de trocar. E aí, para a gente ter essa conversa, então, eu vou estar colocando a apresentação, fiz uma pequena apresentação, para a gente poder estar conectando e estar conversando. Então, a qualquer momento, podem estar encaminhando as mensagens, e aí eu vou estar conectada aqui também, respondendo a perguntas de vocês. Opa! Peraí que eu estou aprendendo, viu, gente? Tecnologia é assim mesmo. Agora sim. Então, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, a gente conversar um pouquinho. Eu dei o nome, assim, bem carinhoso dessa nossa conversa hoje, de Diálogos sobre Aprendizagens Criativas, que vai estar envolvendo, né, toda essa questão da cultura maker, da educação 4.0. Antes de eu começar a falar um pouquinho, eu queria falar um pouco sobre quem é a Débora, né? A Débora, ela é uma pessoa formada em letras e pedagogias, então eu sou da área de humanas, eu sou mestranda em educação pela PUC de São Paulo, eu sou docente pública de ensino há 14 anos, eu estou como professora de tecnologias, porque aqui na Prefeitura de São Paulo eu tenho esse cargo, né, de professora de tecnologias. Então, eu estou há 4 anos e eu tenho algumas prioridades, como desenvolver alguns trabalhos voltados para animações, para programação e o trabalho de robótica com sucata. Fora isso, eu também sou colunista, né? Eu escrevo para 2 grandes sites aí de educação, então um é a revista Nova Escola, o outro é a Editora Moderna, e eu também escrevo sobre direitos humanos para a Rede Peteca. Eu sou vencedora do prêmio Professores do Brasil, e esse ano eu tive a grande oportunidade de ter sido indicada pelo Global Teacher Prize, que ele é um prêmio internacional, né, que visa buscar ações de professores no mundo inteiro, e ele é considerado hoje o Nobel da Educação. Então, muito feliz pela possibilidade de estar representando o nosso país, mas também de ter a oportunidade da gente poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Só um minutinho, que eu vou só mudar a apresentação, tá? Só um minutinho, por favor. Tecnologia tem dessas coisas, de vez em quando nos surpreende. Então, agora a gente vai começar a falar especificamente mesmo de educação 4.0, né? O que é isso? Eu costumo falar o seguinte, que a educação 4.0 não tem mais volta, ela chegou, ela está aí para ficar, e o termo está totalmente ligado à revolução industrial, né? Que inclui o quê? A linguagem computacional, a inteligência artificial, a internet das coisas, que é o IoT, e contempla o Learning by Doing. O que é isso, né? Que traduzindo para o português, é nada mais do que aprender por meio de experimentação, projetos de vivências e muita mão na massa. Então, ele já remete um pouquinho do que nós vamos falar. Se ele fala de mão na massa, com certeza nós vamos estar falando de cultura maker. E o termo, ele é totalmente originado da indústria 4.0, né? Que hoje, se a gente pensar na indústria como um todo, ela está totalmente automatizada. Ela já tem muito dessa substituição do trabalho, né, por máquinas, onde muitos funcionários dessas indústrias, eles trabalham como programadores, que eles são os responsáveis por estar, justamente por estar orientando essas máquinas o trabalho que vai ser realizado.
Nós temos o vídeo, né, do Watson, que é Bem-vindo à Era Cognitiva. Esse vídeo, ele traduz bem, assim, um pouquinho do que é essa inteligência artificial. Eu não vou estar passando para vocês, mas, assim, eu deixo aqui o link, né, o nome do vídeo, para quem quiser depois dar uma pesquisada sobre isso. Ele vai, eu acho que, traduzir bem um pouquinho, rapidamente, aí, o que é essa inteligência artificial, o que a inteligência já consegue fazer para as nossas vidas. Eu acho que um exemplo muito claro dessa inteligência artificial que nós estamos já vivenciando ela é a questão das nuvens, né? Hoje a gente já tem esse hábito de armazenar as coisas nas nuvens, mas mais do que isso, quando a gente faz uma transação bancária, a gente já tem lá alguém, um robô, que já tem falado conosco e por ser essa questão da inteligência, né, ele já consegue captar algumas de nossas respostas e nos preparar, então, para estar recebendo informações. E aí eu costumo fazer a seguinte pergunta, né, e a educação, né, como ela fica nesse meio? Porque se a gente pensar, então, toda essa vivência fora a nossa sala de aula, a gente vai perceber que a educação, ela não está tão avançada quanto está a vida, né? Hoje, igual eu fiz uma pergunta ontem numa palestra que eu fui, assim, quem consegue ficar sem o celular? E repito essa pergunta para vocês. Hoje vocês conseguem ficar sem o celular? É praticamente impossível a gente conseguir ficar sem o celular. Mas muitas pessoas, a gente não vê toda essa evolução, então, que a gente vive fora da nossa vida cotidiana, trazida para a nossa sala de aula. E aí a gente pergunta, né? A aprendizagem envolvente. E eu gosto muito dessas duas imagens, uma da década de 50 e outra é bem atual aí, do ano passado, e de uma escola particular, onde a gente vê que, infelizmente, a gente não está visualizando essa mudança de comportamento, de atitude dentro da sala de aula. Então, ou seja, a gente ainda lida com os alunos enfileirados, como foi posto toda essa concepção da educação. Só que os tempos mudaram, né? Os nossos meninos mudaram. Então, a gente precisa acompanhar essa mudança. E aí eu trouxe alguns dados, os dados são do censo ainda do INEP, né, de 2017, a fonte que eu estou utilizando aqui é o QEDU, para falar o seguinte, que nós temos hoje escolas públicas, né, 40% tem laboratório de informática. E esse conceito também vem caindo, né, desse laboratório de informática. Eu costumo brincar com laboratório de criação. Outros dados é que 62% dessas escolas, e a gente está falando de um número grande, possuem internet, né? Ou seja, a gente ainda tem um gap aí do montante, né? Dessas 38% de escola que não tem internet. E não necessariamente tem internet, a gente está falando que essa internet, ela chega para que o professor trabalhe com os alunos, efetivamente. E somente metade dessas escolas, elas têm banda larga. Ou seja, a gente ainda, então, quando a gente fala de educação 4.0, a gente vê que existe toda uma concepção, a gente ainda falta uma estrutura para que a gente consiga lidar com essas questões. Mas o que é inovar na educação, né? Qual é o papel das tecnologias na sala de aula? E isso é uma pergunta que eu escuto muito, né? Principalmente porque quando eu dialogo, eu tenho esse relacionamento aberto com muitos outros professores, essa troca, por estar presente escrevendo nas colunas, as pessoas sempre me perguntam, Débora, mas qual é o papel da tecnologia em sala de aula? E aí eu vou tentar responder com uma fala do Teji Fujimoto, ele é consultor de inovação da educação, e que ele defende que é possível fazer grandes coisas com baixos recursos. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo num painel nos Estados Unidos, que é chamado Computer Science Best Practices, que é as melhores práticas de ciência da computação. Então, quando a gente pega um cara renomado, né, no país dito primeiro mundo, que também tem vários problemas com o uso de tecnologia em sala de aula, mas que o cara defende que não precisa ter tanta tecnologia para trabalhar, eu acho que a gente tem que começar, eu acho que também rever um pouco das nossas práticas. Eu ainda vejo muitos professores, assim, lutando para que haja muita tecnologia em sala de aula. Não vou falar que é importante, mas eu acho que não é o essencial. Eu acho que a gente precisa repensar um pouquinho das nossas práticas também e olhar, porque eu acho que é possível fazer grandes coisas aí com o que a gente tem às nossas mãos. E aí, como a gente vem integrando, né, a escola e a tecnologia? Eu costumo brincar que a gente ainda está correndo atrás do gato, né? O gato está correndo atrás do rato, e é uma grande roda, né?
porque a gente ainda não conseguiu integrar no Brasil, infelizmente, o uso da tecnologia dentro da sala de aula. A gente deu um grande passo, e eu vou falar que esse passo ele foi dado pela BNCC, quando ela incorporou como uma competência de ensino o uso da tecnologia. Mas a gente ainda também está aprendendo. E aí, então, é necessário que seja revisto formação docente, porque muitos dos professores não se sentem preparados. E se a gente pensar na nossa formação inicial, e eu me coloco nesse meio, quando eu penso na minha faculdade, que suporte ela me deu para trabalhar com tecnologia nenhum. Porque toda a vivência que eu adquiri em tecnologia, eu vivenciei trabalhando em indústria, ou trabalhando em banco, e tendo o cargo paralelo com a docência. Então, a gente ainda também tem que olhar com muito carinho, porque o nosso professor hoje ele ainda não é preparado para trabalhar em sala de aula, com o uso das tecnologias, e a gente não conseguiu fazer essa integração de fato da escola com as tecnologias. Mas existem caminhos possíveis que nós vamos discutir. Outra grande fala que eu gosto muito é da Carol Fletter. Ela é vice-diretora da faculdade da Universidade do Texas, e ela afirma que a tecnologia não pode ser encarada como algo separado da escola. Tem de estar incorporado ao cotidiano e não ficar somente presa ao currículo. A tecnologia transforma o currículo. Eu também concordo muito com essa frase dela. Eu acho que a tecnologia ela é uma grande propulsora à aprendizagem. Ela tem grande potencial para transformar a educação. E a gente tem que saber dosar um pouco dessa balança em sala de aula. E aí a grande pergunta, né? Então, a gente falou que existe uma grande dificuldade, a nossa vida, né, o mundo está muito diferente do que a gente vive em sala de aula. Então, o que a gente deve esperar dessa educação 4.0? Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem que esperar que haja realmente essa integração, que a gente consiga fazer essa balança funcionar, que a escola consiga caminhar junto com a tecnologia e faça a integração dessas duas pontes. Eu vi que eu tenho perguntinhas, mas daqui a pouquinho eu já paro e a gente vai respondendo, tá? Dentro disso, nós temos, então, aprendizagem criativa. O que é o pilar da aprendizagem criativa? O pilar da aprendizagem criativa é tudo que você vai resgatar, fazer com as mãos. E aí vem o movimento maker dentro da aprendizagem criativa, que propôs nos últimos anos o resgate do mão na massa, trazendo o conceito aprendendo a fazer, que tem como objetivo promover e estimular a criação, a investigação e a resolução de problemas dos estudantes, proporcionando ele a pensar fora da caixa, resolvendo ideias que pareciam desconectadas. Então, ela parte de um problema, né? Mas ela parte que o aluno, ele de forma prática, então, de forma vivenciando essa aprendizagem, ele possa resolver isso. Vamos pensar o seguinte, e eu gosto muito de falar isso. O momento mais marcante na vida de toda a escolarização, muito provavelmente, seja o jardim da infância. Por quê? Porque ali no jardim da infância, a gente tem a oportunidade de olhar um pouquinho, né, de observar, de experimentar. Os momentos, eles não são atropelados. Na medida que os alunos eles vão avançando dentro da escolarização, a gente vai deixando um pouco desse lúdico de fora para dar conta de vários conteúdos, né, que a gente precisa estar ali administrando no dia a dia. Então, um pouquinho dessa mão na massa é um pouco desse resgate do jardim da infância, que a gente possa, sim, conviver com mais períodos lúdicos no decorrer dessa escolarização. E aí um caminho muito apontado, o que ele é? É a cultura maker. E aí muitas pessoas me perguntam, Débora, mas o que é a cultura maker? Robótica é cultura maker? Programação é cultura maker? Pintura é cultura maker? Eletrônica é? Impressora 3D? Marcenaria? Costura? Eu costumo falar o seguinte, tudo é cultura maker, porque tudo vai passar pelas mãos, né? Você precisa estabelecer um roteiro, você precisa colocar sua mão na massa, você precisa planejar, você precisa pesquisar, você precisa executar. E você vai errar dentro desse processo, que é muito natural e é muito gostoso, porque o erro ele faz a gente aprender muito. Então, a gente tem que repensar um pouquinho com mais carinho o que é, então, essa cultura maker, porque ela vai englobar essas várias partes da educação. E agora sim, eu vou fazer um pequeno, porque eu acho que eu tenho mais perguntas aqui,
no chat. E aí eu vou só dar uma interrompida aqui para a gente poder acompanhar. Então, estou aprendendo também, viu? Tecnologia, sim. O Jefferson, né, ele pergunta o seguinte: bom dia, como integrar a tecnologia na sala de aula na educação infantil? Com os alunos do ensino médio e nos anos iniciais é fácil. Eu acho que na educação infantil, Jefferson, ela é mais fácil ainda, né? Justamente... Deixa eu só retomar aqui a apresentação e eu queria ouvir se vocês estão me ouvindo também. Ok. Aí eu tenho mais questões ali. Eu acho que na educação infantil ela é mais fácil ainda. O que eu costumo fazer? Eu estou um pouco próxima da educação infantil. Hoje eu não atuo mais na educação infantil, mas eu recebo alunos no primeiro ano de 6 anos. O que eu começo? Muito simples. Eu faço oficinas com eles, para eles justamente vivenciarem, e eles dão conta, né? Então, assim, prepare o material, monte oficina com as crianças, montem pequenos circuitos. Eles gostam, eu gosto muito de brincar com eles, de integrar a massinha, a parte eletrônica. Então, acender um LED, né? Hoje você já tem plaquinhas programáveis, igual a Microbit é uma, que ela está chegando, né? Já está aí no Brasil. Ela é uma placa programável, ela foi feita pela BBC de Londres, mas ela tem um grande potencial de você trabalhar essa questão justamente do lúdico, de explorar. E as crianças, elas conseguem fazer isso. Também as iniciações à programação com a criança nessa faixa etária, você consegue estar realizando, né? As crianças, elas conseguem, elas dão conta. Isso por quê? Porque você pode trabalhar a programação desplugada, ou seja, aquela que você faz antes do computador. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático disso. Pegar uma amarelinha, né, e fazer caminhos diferentes, colocar obstáculos dessa amarelinha para que as crianças consigam passar por esses obstáculos, né, trabalhando essas questões de noções espaciais, esquerda, direita, quantos passos à frente, quantos passos atrás, eles têm que retornar. Tudo isso você vai despertando essa criança, né? Então, você consegue fazer um bom trabalho de estar incluindo a tecnologia na sala de aula ainda na educação infantil. E eu tenho aqui também mais 3 perguntas, e aí eu já vou abrir para a gente poder ver. Estou ouvindo, tudo certo. Obrigada, gente. Eu fico um pouco, como eu não consigo visualizar vocês, eu fico um pouco sem noção de saber se vocês estão conseguindo acompanhar tudo. Muito obrigada pelo feedback. Então, Jefferson, eu acredito que seja mais fácil integrar tecnologia para os menores do que para os maiores. Porque os maiores, eles têm muita vontade própria. As crianças, tudo que você põe para eles, eles topam, eles fazem. Então, eu acho que é mais fácil. É claro que, assim, tem essa dificuldade de trabalhar com materiais com os pequenos, mas vocês conseguem dar conta de trabalhar por meio de oficinas. Eu costumo fazer isso e fazer com sala cheia, porque eu privilegio trabalhar com a turma inteira. Eu não sou aquela professora que costumo fazer grupinhos, né? Ou trabalhar, ou privilegiar, assim, trabalhos como de robótica, cultura maker, programação em contraturnos. Eu gosto de trabalhar em aulas regulares. Então, eu costumo trabalhar com 30 alunos nessa faixa etária e eu consigo ter um bom resultado. Porque você consegue montar uma roda, você consegue fazendo ali um passo a passo junto com as crianças. É claro que você tem um pouco mais de trabalho para preparar esse material, mas depois que você tiver com esse material preparado, é só deixar as crianças que eles conseguem colocar a mão na massa tranquilamente. Então, agora eu vou continuar dando sequência aqui, né? Deixa eu ver se o nosso tá tudo funcionando, tá tudo certo.
Vou voltar aqui só para pegar lá a nossa apresentação do ponto que a gente estava. Então, agora sim, né, nós vamos continuar aqui do ponto que nós estávamos com a apresentação. E essa aprendizagem mão na massa, eu vou falar para vocês que está mais relacionado a uma atitude, né, antes de mais nada. Mas que atitude é essa, né? O que eu preciso para colocar, então, para fazer os meus alunos vivenciarem essa mão na massa? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para esse problema e ver essa capacidade de elaborar um projeto criativo para resolver. Eu acho que a gente precisa trabalhar, então, com projetos que têm esse cunho, né, de vivenciar essa aprendizagem, de colocar essas possibilidades para esses alunos, de ser curiosos, de ser resiliente, de ser experimentador, de pessoas que erram e aprendem com os erros. E eu vou nos colocar também nessa situação, porque eu acredito que o professor ele tem um grande papel, um papel fundamental aí, que é essa mudança de atitude de encarar as nossas aulas. No começo, vocês vão perceber que pode parecer que dá um pouco mais de trabalho, mas depois vocês vão ver que assim é uma coisa tão natural que assim hoje eu não me imagino mais. E isso também estando numa aula regular, né? Se futuramente eu voltar a lecionar a língua portuguesa ou ser professora de Fundamental 1, eu já não me imagino mais também deixando um pouco dessa aprendizagem mão na massa fora da sala de aula. E a filosofia maker, ela tem algumas etapas, né? Que são etapas que consistem em consertar, modificar, fabricar, fazer e construir. Essas são as etapas da filosofia maker. E ela possibilita, então, que a aprendizagem ocorra em forma de experimentação ou vivenciar a aprendizagem através das metodologias ativas. O que é isso, né? O que é a metodologia ativa? É você tirar esse aluno da passividade, você trazer ele para o centro do processo de aprendizagem e deixar ele se tornar protagonista, onde o professor ele vai mediar ações. E aí a gente tem algumas modalidades disso, né? Que pode ser uma metodologia ativa, uma metodologia por resoluções de problemas, aprendizagens por projetos, aprendizagens entre times, o ensino híbrido, né? Que ele vai mesclar um pouco desse online e desse offline. Ou seja, se você tem uma sala muito numerosa, né, como é o meu caso, você pode deixar parte dos alunos fazendo uma atividade online, parte dos alunos colocando a mão na massa, você estipula um tempo e depois você faz a troca dessa turma. Isso também tem dado efeitos excelentes, aí tem contribuído muito para a aprendizagem. E a sala de aula invertida, né, que é quando você coloca um pouco para o aluno ver um filme em casa e ele já trazer algumas chuvas de ideias aí para você estar trabalhando em sala de aula. E o papel do professor, né, na educação 4.0, qual é esse papel? Eu acho que a primeira regra, assim, é quebrar que nós somos hoje transmissores de conhecimento. Eu, quando eu comecei, sem medo de falar para vocês, eu não conhecia muita coisa. Eu fiz uma proposta de trabalho sabendo que era importante trabalhar a programação, que era importante, sim, trabalhar a robótica com os meus alunos, mas eu não conhecia a fundo o que era um programa educacional de programação, né? Eu não sabia como trabalhar, então, essa parte de circuito com os meus alunos. Mas eu me permiti aprender dentro do processo. E a também contar para os meus alunos que eu não saberia tudo. Porque o nosso papel hoje, eu enxergo que ele mudou. Nós somos mediadores, nós somos colaboradores para que a aprendizagem ocorra, né? Então, acho que o professor também tem que desmistificar um pouquinho, e um pouco do medo de usar a tecnologia vem um pouco disso. O professor ainda tem medo, porque não domina, e a gente nunca vai conseguir dominar tudo.
né? É impossível, principalmente o que trata a tecnologia. O que a gente estuda hoje, amanhã já modificou. A tecnologia ela avança muito rapidamente, mas eu acho que a gente tem que se permitir e tem que mudar esse nosso papel, encarar ele como uma mediação. Eu costumo falar que disponibilizar outros recursos tecnológicos e ambientes virtuais de aprendizagem não garante que os alunos tenham uma aprendizagem efetiva. Para que tenhamos apropriação do conhecimento no processo de aprendizagem, devemos olhar para a educação integral, mediada pelo professor e pautada por uma aprendizagem rica em experimentação, envolvente e significativa. E aí eu gosto também de uma fala do Paulo Blinksky, que ele é professor da Universidade de Stanford, que ele fala que uma das coisas mais importantes da educação mão na massa é fazer com que esse professor preste mais atenção no processo do que no produto. Que é uma mudança de paradigma muito grande em relação à educação tradicional, que olha para a prova, que é o produto. Então, eu acho que, assim, é muito rico, e eu falo muito isso para os meus alunos. Meus alunos falam assim, professor, eu tentei fazer esse protótipo, não deu certo, professora. E aí eu vou conversar com esse aluno, claro, para entender, também não deixá-lo frustrado, né, tentar auxiliá-lo ali para ver o que deu certo e errado, mas eu sempre deixo muito claro para ele que o produto final é uma consequência desse processo, que é muito mais rico ver o quanto ele está aprendendo dentro desse processo do que ter algo efetivamente no final realmente funcionando. E aí eu gosto muito disso, ele é o ciclo da Gabriela, né, que trabalha com essa questão da metodologia ativa, mas ele dá justamente esse norte para a gente trabalhar projetos mão na massa, né, que é o que primeiro? Então, primeiro você imagina, você constrói e você testa. Funcionou? Sim, eu vou compartilhar esse projeto. Não funcionou? Eu vou identificar o erro, eu vou pensar, eu vou repensar, eu vou aperfeiçoar para de novo testar, e aí se funcionou sim, eu compartilho. Isso me guia muito dentro da sala de aula. Então, esse é o presente que eu deixo aqui para vocês, para quem quiser trabalhar a mão na massa, pensar um pouco nessa estrutura, pensando que o erro ele faz parte desse processo tão rico e que é tão importante deixar essa criança errar, porque só errando é que realmente ele vai efetivamente aprender. O espaço de aprendizagem ele tem uma grande importância dentro desse processo, porque ele deve ser inspirador, ele deve ser um facilitador da aprendizagem, porém ele nunca é autossuficiente para proporcionar a aprendizagem. O lugar deve ser organizado de forma que haja as mesas coletivas no seu centro, que os recursos com ferramentas, máquinas, materiais sejam dispostos nas periferias, de preferência acompanhando as paredes com as bancadas. E aí eu vou falar o seguinte para vocês. Não tenho esse espaço. Não tenho esse espaço. Não tem problema. Vocês podem reorganizar o mobiliário. E algumas ideias aí que eu deixo para vocês, para quem não tiver condições, principalmente financeiras, de estar montando esse espaço, de repente vocês podem estar pegando portas e mesas, tampos de mesas antigos, colocando tripé em cima, que hoje é uma coisa barata, e fazendo uma bancada. Né? O importante é que esse espaço ele seja acolhedor. É importante que as crianças possam trabalhar no ambiente colaborativo, ou seja, que eles possam estar dispostos ali, olhando um para o outro e aprendendo dentro desse processo. E ele é regulado por 2 valores, que é a segurança e o respeito. Né? Os participantes dessa atividade devem entender que para uma convivência harmoniosa e produtiva, deve sempre cuidar para que tenha respeito com os outros, com o espaço consigo mesmo. E aí eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu trabalho já com trabalho de robótica há 4 anos. No começo era muito difícil fazerem as crianças colaborarem entre elas. À medida que eu fui sempre enfatizando que o trabalho era colaborativo e que eles iam trabalhar em parcerias, em grupos, isso foi modificando. A tal ponto que hoje, de forma voluntária, eles retornam para a escola, fora do horário de estudo deles, para auxiliar as crianças menores, num trabalho que a gente chama de monitoria, né? Eles voltam à escola para me auxiliar no laboratório, ensinar as crianças menores. Deixo também para vocês um especial feito pelo Porvir, que ele traz um simulador maker, que é onde você pode
pensar aí no espaço, e ele já traz algumas opções do que tem que ter esse espaço. Vale a pena para visualizar, para conhecer. Mas outra dica que eu deixo também, é importante envolver a comunidade e pedir doações. O espaço que eu tenho hoje, ele foi feito desta forma, né? Ele foi feito através de doações e a gente comprou pouquíssimos recursos, porque muita coisa a gente reaproveitou do que a gente encontrou. E quais são os benefícios aí, então, da gente trabalhar essa educação 4.0? A cultura, você muda essa cultura, né? Você tem inovação na sala de aula. Você trabalha, então, com o menino sendo o centro do processo de aprendizagem. Ele desperta para esse protagonismo juvenil. A empatia, a colaboração, a estar presente, e eles aprendem uns com os outros. E aí eu não podia finalizar um pouco, né, essa nossa conversa sem falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo na rede municipal de ensino aqui da cidade de São Paulo. Quando eu comecei, essa é uma foto ainda um pouco antiga, né, do espaço que eu tinha no laboratório, mas eu tinha esse espaço com essas máquinas para trabalhar com os alunos. Mas do lado de fora da minha sala de aula, eu tinha essa outra realidade. Eu tinha um problema sério do lixo. Então, a minha escola, ela está introduzida entre grandes 4 comunidades aqui da cidade de São Paulo, né? Com altos índices de violência, com alto índice de tráfico de drogas. A primeira pesquisa que eu pedi para os meus alunos realizarem, eu me arrependi. Por quê? Porque eles foram pesquisar a região deles e eles só encontravam gente morta. E conversando isso com eles, para mim foi um choque, mas para eles não, porque eles estavam acostumados a essa realidade de ver gente morta. Era algo muito comum para eles. Para mim foi algo que me chocou muito. Mas eu percebi, conversando com os meus alunos, que eu tinha que atuar no maior problema que eles tinham, que era essa questão do lixo. Em dias de chuva, essas crianças não iam para a escola, porque elas tinham casas alagadas. A maioria reside em casa de madeira, sem saneamento básico. Muitas das minhas crianças adoeceram por dengue e por leptospirose. E a gente está falando de uma região que é muito próxima ao metrô, aqui da cidade de São Paulo. Então, são coisas que, assim, me chocavam muito como professora. Não, eu preciso fazer algo que utilize a tecnologia, que seja significativa para essas crianças, ao mesmo tempo que elas possam atuar. Então, dessa forma, nasceu o projeto de robótica com sucata, nasceu dessa necessidade de transformar a vida dessas crianças da periferia. Pensando que eu sou professora hoje de 1.000 crianças. Então, eu precisava encontrar meios de trabalhar essa realidade, mas que não fosse para uma turma ou 2 turmas, mas que eu pudesse contemplar todas as minhas turmas de sala de aula e que, ao mesmo tempo, eles pudessem vivenciar essa nova educação, que é essa educação 4.0. E nós vamos trabalhar, então, em cima dessa realidade, que é a realidade do lixo. E aí, trabalhando com as crianças, o primeiro momento foi dado para eles que eu faria uma aula pública. Nessa aula pública, eu pedi para eles trazerem um pouco do lixo. Então, foram várias quebras culturais. Primeiro porque eles não acreditavam que uma aula de tecnologia tinha que ser longe do computador e nem a direção da escola acreditava que essa aula poderia ser longe do computador. Então, eu tive que quebrar algumas barreiras aí para vencer isso, para poder trabalhar com isso. Depois, os próprios alunos também tinham muito desse descrédito, né? Não, professor, eu não quero ter uma aula longe do computador, porque é o único momento que eles tinham realmente. Então, houve toda uma mudança, eu expliquei para eles que nós íamos fazer um trabalho e que a gente ia atuar sobre essa questão. Depois veio o segundo momento, eles não acreditavam que eles eram capazes, porque eram crianças, e são crianças ainda, algumas, com autoestima muito baixa, porque residem num lugar que não vê uma perspectiva de mudança. Então, também tive que trabalhar toda essa questão. Mas eu consegui fazer, então, essa primeira aula pública. E dessa primeira aula pública, nós trouxemos alguns materiais recicláveis para a sala de aula, que eu coloquei o problema para eles. O problema era, vocês agora vão ter que construir algo com as próprias mãos de vocês, algo que funcione, né? Fazendo perguntas norteadoras, questionadoras sobre aqueles materiais que eles trouxeram, porque eles também não tinham nenhum conhecimento de como trabalhar isso, mas para a gente trabalhar a questão da robótica. E a nossa segunda missão foi começar a sensibilizar a comunidade a partir dos 3 R's, que é reciclagem, redução de lixo, reutilização desses materiais, que era possível transformar essa realidade.
a partir daí, a gente começou, então, a estruturar aulas públicas, que é o momento que eu saio com todas as turmas da escola num determinado momento, né, para a gente poder estar recolhendo esses materiais recicláveis e levando para a sala de aula. No começo, eram coisas, assim, absurdas, porque até o muro da escola tinha muito material descartável. E eram materiais também eletrônicos, né? Alguns materiais a gente não poderia colocar à mão. Por exemplo, a gente tem contato com esgoto, então por isso as crianças utilizam luvas e esses materiais a gente não coloca as mãos. Mas a gente leva o celular para fotografar e aí a gente fez uma parceria com a subprefeitura que quando a gente encontra dessa situação, a gente aciona a subprefeitura. Por isso que as crianças utilizam luvas, para que não tenham contaminação. Outro ponto é que não é todo equipamento eletrônico que a gente coloca a mão também para ver, porque a gente já achou raio-x na rua. Isso é muito sério, porque a gente já teve um desastre muito grande causado por isso. Então, também eu trabalho essas questões com as crianças. Então, a gente tem todo esse cuidado aí de saber qual é o material. E quando a gente faz isso, a gente também aciona os órgãos públicos, porque a gente sabe que não pode. Agora, a gente tem uma parceria com uma empresa especializada nisso, então, que o que a gente não utiliza para o nosso projeto, ela leva e ela dá o destinamento correto para isso, pensando nessa questão realmente sustentável do nosso planeta. Então, com aulas públicas, né, a gente sai às ruas, a gente recolhe os materiais recicláveis e depois a gente leva isso para a sala de aula, que é outro momento que a gente experiencia, né, a gente vivencia essa aprendizagem. Então, vocês podem ver que um pouco dessa reprodução, a gente já vê uma sala de aula totalmente diferenciada. Eu não me incomodo que as crianças estão em pé, eu não me incomodo que as crianças vão para o chão, eu não me incomodo que elas testem os protótipos dela, que elas coloquem a mão na massa, porque eu acho que o importante é isso mesmo, essas crianças vivenciarem essa aprendizagem. E a gente tem que também ter isso em mente, que a nossa sala de aula ela não vai ser mais aquela tradicional. Então, a minha sala de aula ela não é tradicional, e um pouco eu também mesclo com essa questão das metodologias ativas, principalmente o ensino híbrido, trabalhando de forma híbrida com as crianças. Qual a grande mudança que eu percebi? Minha comunidade era muito machista. As meninas, elas tinham vergonha no começo de estar realizando trabalhos de robótica. Hoje, assim, eu vejo que elas dão um show, porque elas, pelo capricho, elas conseguem desenvolver trabalhos excepcionais aí, utilizando a questão da sucata. Então, elas colocam a mão em ferro de solda. Eu também não tenho receio de trabalhar com essas ferramentas com as crianças. É claro que com as menores eu trabalho em formato de oficina. Eu não posso dar um ferro de solda para uma criança de 6 anos, porque ela não tem esse discernimento, né, que aquilo queima, enfim. Mas a gente vai trabalhando já algumas concepções para que futuramente elas também coloquem a mão na massa e tenham essa autonomia que essa turma aqui está tendo. Esses são os primeiros registros. E por que eu quis trazer eles aqui para vocês? Justamente para vocês verem o avanço disso. O primeiro grande avanço que eu tive, essa foi minha primeira turma, né? Consegui aqui colocar a seta para vocês verem. Essa foi minha primeira turma, que começou a fazer o trabalho de robótica. Nós vencemos um desafio da prefeitura e nós levamos o nosso primeiro kit de robótica para casa. Mas o mais legal foi ter essas crianças terem a oportunidade de sair da escola, nunca tinham andado de metrô, não conheciam cinema, e ir para a Bienal do Ibirapuera apresentar os seus trabalhos e apresentar com propriedade, conhecendo aquilo que elas estavam fazendo. Então, aqui a gente vê coisas ainda muito manuais, né, que não tinha eletrônica totalmente envolvida para a gente começar a trabalhar. E essa é outra grande dica que eu dou, principalmente ao Jefferson, que tinha me perguntado. Comece simples, mas comece. Comece causando esse encanto com as crianças. Essa foi uma oficina de mãozinha robótica totalmente feita com papelão. Então, a gente já vai ver a evolução disso. E aí, a evolução que a gente vê disso dentro da sala de aula é essas próximas imagens aqui. Aqui eu já tenho o William construindo o seu helicóptero e ele está muito próximo de levantar voo, de fato, porque ele conseguiu conectar 2 motores e colocou uma placa para fazer isso. E isso é muito bacana a gente ver essa evolução. Aqui nós temos o robozinho Wall-E e a estrutura que as meninas aqui utilizaram para fazer esse material, esse robô, totalmente sucata. Elas utilizaram papelão.
né? E aqui a gente já tem um jogo também feito por meninas, né? E isso me deixa muito feliz, porque elas se encontraram dentro desse trabalho, e elas não têm hoje vergonha e nem receio de colocar a mão na massa e fazer. Elas fizeram um jogo de Pac-Man totalmente hidráulico, né? E elas me surpreenderam quando elas chegaram com esse jogo pronto na escola. Porque também isso é muito bacana. A gente vai plantando sementinhas, e é muito bacana eles voltarem e falar assim, olha, professor, eu fiz, tá aqui, tá pronto. E aí eles contarem para a turma como é que eles fizeram. E eles vão causando encantamento nos outros. Para não deixar morrer isso, o que eu faço também? Eu criei, e nós já estamos na nossa terceira edição, uma feira de tecnologias, onde a gente abre as portas para quem quiser conhecer o trabalho das crianças. O ano passado, nós tivemos um recorde de 500 pessoas dentro da escola, inclusive universidades, para conhecer o trabalho das crianças. E aí vem um ponto muito bacana, porque eu sempre falo que a escola ela não é uma ilha, a gente precisa de parcerias. E é tão bonito, então, a gente ver a universidade invadindo a escola, que deixa o meu coração feliz saber que a gente está no caminho certo. E aí, o que a tecnologia ela vai fazer? Né? Ela vai fazer esse currículo na prática. Eu não abandonei as crianças, eles tiveram que usar a língua portuguesa em várias situações. No contato com a subprefeitura, para poder registrar o projeto, para poder registrar esse passo a passo de como chegar, para poder reivindicar os seus direitos para uma sociedade melhor. Matemática, né? Todo o tempo ali trabalhando a questão da programação com os meninos, a gente está trabalhando a matemática, mas trabalhando também a matemática de forma prática. A história, a geografia, ciências, tudo isso vem fazendo parte, então, desse trabalho, onde a tecnologia ela vem permear, né? Ela vai perpassar por todas essas áreas do conhecimento. E aí eu já vejo as minhas crianças encontrando soluções para a vida prática. Isso é muito bacana também. Então, são crianças, como eu falei para vocês, que eles não têm muita vivência de mundo, né? Porque eles estão muito ali próximo à comunidade deles, então eles não vivenciam outras realidades. Mas uma coisa muito bacana que eu comecei a ver esse despertar dos alunos foi justamente quando eles construíram esse jogo para o intervalo. Então, eles fizeram esse console, onde eles espetam o celular deles e parece que eles realmente estão vivenciando ali dentro desse jogo. Outra coisa foi que esse menino, né, as casas, essa aqui é a réplica da casa desse menino, e vocês conseguem perceber o quanto é simples isso. Mas ele chegou para mim e falou, professora, eu realmente agora vou dar uma solução para a ligação clandestina da comunidade, porque eu consegui criar um circuito, né, de interruptores de luzes para que eu possa fazer essa modificação. E aí agora eu estou vendo patrocinadores para que coloque esse trabalho em prática para a comunidade. Aqui ele fez com a bateria do celular. E quando eu vejo isso acontecer, é uma emoção muito grande, porque eles realmente, através desse trabalho, eles estão conseguindo modificar a vida deles. Né? Além da questão do lixo, de tudo que eles fizeram, eles estão conseguindo modificar a própria vida deles. E isso ainda na educação básica. Então, a gente está conseguindo pensar uma escola que não só contribua com conhecimento, mas que também possa contribuir com soluções locais. Aqui eu costumo brincar que são os fazedores da evolução. Então, os primeiros protótipos feitos por eles são os carrinhos movidos a balão de ar, passando aqui pela essa garrafa PET, ainda bem simples, rudimentar, com pilha, passando aqui para um carrinho feito totalmente de PVC, já usando uma placa de Arduino com sensor e que toca a música do Frozen, para esse carrinho feito com a microbit, né, onde eles têm os faróis, eles acendem. Esse carrinho eu expulso ano passado na Bet Educar, tive a oportunidade junto com a Positivo de estar lá expondo esse trabalho. E quais são os resultados desse trabalho? A gente conseguiu diminuir a evasão escolar em 93%. A gente teve uma diminuição no trabalho infantil em 95%, porque as crianças preferiam sair das ruas e voltar para a sala de aula para estar comigo nesse trabalho de monitoria. E isso, assim, eu orgulho muito, porque era muito triste ver os meus alunos fora da escola trabalhando em pontos comerciais aqui da região. O nosso IDEB saiu de 3,5 para 5,2. A gente já retirou das ruas 1 tonelada de materiais recicláveis.
mas também a gente conseguiu instalação de novos coletores para a comunidade e a gente conseguiu estabelecer a coleta seletiva. Então, foram ganhos, assim, importantíssimos dentro do processo de aprendizagem escolar, que traz o resultado efetivo de trabalhar com aprendizagem mão na massa, de trazer um pouco dessa tecnologia para dentro da sala de aula. Eu costumo também trabalhar com Design for Change, que são alguns pilares para a gente trabalhar essa educação, que é o sentir, imaginar, fazer, compartilhar. Então, todo o projeto de robótica com sucata, ele está em cima desses pilares, né? A partir do momento que a gente sente, vai para a comunidade, fotografa a comunidade, conversa de porta em porta, sensibiliza a comunidade sobre essa questão do lixo. Aí a gente imagina depois com que a gente recolhe o que a gente pode produzir ou não. Aí a gente vai para a fase prática, né, que é o fazer, e no final, que é o compartilhar. O compartilhar é o momento da feira, mas é um momento também que eu tenho ao longo do ano de inscrever os alunos e fazer eles participarem para exporem os seus trabalhos. Isso é um momento fantástico. E por onde começar, né? Que dica eu posso deixar para vocês? Comece simples, mas comece. Dê lugar ao lúdico. Crie situações de experimentação. Utilizem materiais não estruturados, ou quem tiver material estruturado, dê desafios para essas crianças que possam resolver problemas práticos, que eles possam realmente contextualizar a escola com a vida. Recriem esses espaços de aprendizagem, né? Uma simples reorganização no mobiliário já causa um efeito enorme. E leve para a sala de aula ferramentas que incentivam a criatividade, né? Aqui eu estou numa formação fazendo circuito de papel. Então, a gente está fazendo todos esses testes aí com circuito de papel. Eu digo o seguinte, né? Uma chave para o sucesso na implementação de um projeto inovador é criar um ambiente que permita a participação dos atores envolvidos, para que conheçam, que possam contribuir, dando-lhes a sensação de pertencimento e de autoria. Somos todos seres criadores, e quando os fazemos, geralmente nos sentimos felizes e realizados. Então, o que eu quis mudar um pouco, e hoje o que eu tento passar com a minha fala, é que, assim, todos temos capacidade, professores, alunos, e todos hoje podemos levar para a nossa sala de aula a programação e a robótica. Foco criativo no aluno. As pessoas são o centro do processo da aprendizagem criativa. Ser inovador é, antes de mais nada, uma atitude. Então, a gente precisa repensar um pouco a nossa atitude, a gente precisa começar a olhar para o nosso lado, a gente pode sim implementar coisas que façam sentido na vida dessas crianças. Deixo aqui o meu contato para vocês, né? Mas antes da gente finalizar, eu vou só voltar aqui, porque temos mais perguntas, e aí nós vamos abrir também, quem quiser fazer, eu acho que esse é o momento final para a gente estar se conectando e fazendo as nossas perguntas. O Jefferson responde, era exatamente o que eu queria te perguntar sobre a tecnologia desplugadas. Essas outras formas de recursos já usamos, inclusive estamos iniciando com o produto da Lego. A dúvida seria em relação ao uso do celular e computadores que por mais que eles saibam usar, ainda não dominam com perfeição. Jefferson, concordo com você, mas eu acho que essas ferramentas, elas são importantes e elas têm que ser trabalhadas em sala de aula. Eu acho que a programação desplugadas, principalmente para trabalhar com o kit da Lego, eu acho que é essencial e ela funciona muito. Não abandone aí, traga, leve para a sala de aula, porque eu acho que você vai ter um ganho muito grande com isso. Vamos voltar aqui. Me achei. Bom dia. Como fazer em um grupo de alunos que vivem, em certa medida, em uma bolha social, que não estão atentos à realidade fora do muro do condomínio onde mora? Bom, Renato, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que, assim, você tem que começar a mostrar algumas coisas que instiguem um pouco essa curiosidade desses meninos. E deixar que, naturalmente, ou coloquem para eles coisas dessas próprias bolhas que eles vivem, para, quem sabe, eles conseguirem aí estar resolvendo essas situações. Tá? Não tem uma receita pronta. É o dia a dia. Não é também um trabalho assim que ela vai aparecer do dia para a noite, que eles vão se despertar para a aprendizagem, né?
Mas é um trabalho que você não pode deixar morrer, então é um trabalho de incentivo. E faça esses meninos, então, serem protagonistas. Ah, legal, então vamos ver uma coisa que vocês podem resolver para dentro dessa bolha que vocês vivem. Que soluções vocês trariam? Vocês podem produzir? E eu acho que é bacana ir por esse caminho. Vou falar do Diogo. O Diogo é coordenador cultural do Colégio Einstein. Meus alunos têm acesso a Chromebooks em sala de aula com mobiliário compartilhado. Quais dicas você teria para um aprendizado efetivo com uma educação 4.0, rica em tecnologia e contemplando em metodologias ativas? Eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso ao longo, né, Diogo? E o que eu faria, assim, de momento, eu levaria para essas crianças a questão da programação. E a programação, como eu falei, ela pode ser trabalhada primeiro de forma desplugada, e depois você pode partir para o computador. E aí você pode começar também de maneira muito simples, né? Tem jogos que eles adoram, que é o Minecraft, eles adoram, e é totalmente assim de programação. O Scratch, né, tá aí na sua versão 3.0 e fazendo várias integrações, inclusive com várias placas, porque é um software livre, e eu gosto de trabalhar com software livres. E como ele já tem essa facilidade do mobiliário, trazer para eles, eu acho que seria uma coisa assim incrível, né, para você trabalhar. Porque permite que também você compartilhe e que você consiga ver uma gama de trabalhos realizados pelo mundo. Uma coisa que eu fiz com os meus alunos que deu muito certo, nós tivemos no ano passado várias feiras, entre uma delas foi uma feira em comemoração à primavera, né? As minhas crianças criaram jogos interativos utilizando a câmera a webcam. E foi muito bacana porque os pais puderam jogar os jogos das crianças. E foi um momento muito rico. Quanto os alunos verem aquilo, puxa, olha, eu fiz um jogo que meu pai está brincando. E o pai ficando assim, surpresa. E ele saiu um pouco dessa questão de só serem consumidores. Eu acho que é isso que eu também quero comentar. Eu acho que a gente tem que começar a trazer um pouco o outro lado, sabe? Deixar esses alunos serem produtores de tecnologia, não apenas consumidores do que eles vivem. O Bruno pergunta, né, se vale a pena a dotação dos Chromebooks. Bruno, eu não tenho muita referência com os Chromebooks, porque como a minha realidade é de uma escola pública, né, eu trabalho muito essa questão do offline. Mas assim, eu conheço várias pessoas que utilizam e que gostam muito. Eu acho que até o próprio Diego aqui que comentou, né? Eu acho que só é a utilização. Eu acho que tem que olhar um pouquinho para essa utilização, né? E trabalhar de uma forma melhor com o Chromebook, porque ele é muito rico, ele te possibilita o mundo. Então, traga essa questão da programação, leve essa questão da microbit. Quem quiser placas, assim, a microbit hoje é um caminho, né? O Arduino é outro caminho, e são todos softwares que conversam com vários programas, né? O ArduBlock é outro software de programação, o Scratch é um software de programação, tem o Code.org, que é uma plataforma de programação. Então, é muito rico e tem várias possibilidades. Eu acho que a grande vantagem do Chromebook é a questão da bateria. Então, e essa questão de você ter essa facilidade de levar esse computador para onde você quiser. A Cristiane também comenta, né? Parabéns pelo trabalho, muito obrigada, Cris. No slide de resultados, você apresentou excelentes ganhos obtidos com os estudantes. Quais são os resultados obtidos na aprendizagem criativa com os professores residentes com suas práticas em sala de aula? Com a C impacta os saberes, as habilidades e as competências dos professores. Cristina, eu já estou íntima, assim, te chamando de Cris. Me perdoe. O ganho que eu vejo é que o professor, assim, quando a gente faz uma atividade mão na massa com o professor, os olhinhos deles brilham. Então, eles se transformam. Daquele momento, é muito difícil o professor ele não utilizar tecnologia em sala de aula. Mas existe também um caminho para isso, né? O professor ele vai se sentir mais confiante quando ele fala que ele não precisa saber tudo. Isso é fato, né? Impacta o saber dele porque ele vai olhar com mais criatividade, com mais inovação para aquele currículo que ele precisa aplicar. Mas tem alguns caminhos para isso, né? Eu gosto muito. Então, assim, levar a cultura maker, trabalhar com o professor a questão da programação, fazer um trabalho de robótica com os professores. Isso é muito importante para que eles possam vivenciar essa aprendizagem.
A Adriana coloca aqui também, já respondendo então a questão dos Chromebooks, que é muito importante e interessante, os alunos esperam ansiosos por essas aulas normais do currículo. Então, assim, a Adriana também está colocando aí essa questão do uso com os Chromebooks. E a Márcia coloca, parabéns pela apresentação, pelo seu trabalho, aprendi muito, muito obrigada. E eu também, assim, então estou super à disposição de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que a gente aprende muito quando há essa troca e deixo aqui os meus agradecimentos a Positivo pela grande oportunidade de estar participando. Muito obrigada, Mari. Obrigada a você, professora. Eu aprendi muito aqui, fiquei até emocionada com tudo que você contou, muito bonito. E até quem quiser saber um pouco mais sobre o Microbit, amanhã o Thiago, que eu acho que até está assistindo a gente, vai estar falando um pouco sobre a experiência dele com o Microbit, né? Thiago de Manaus, que ele vai estar contando um pouco. Amanhã a gente ainda tem algumas webinars sobre isso. Hoje a gente tem webinar sobre formação do professor 4.0. Quem quiser assistir é só entrar lá na nossa página, conteúdo.positivotecheduc.com.br/maratona 2019. Então, quem quiser se inscrever, é só se inscrever lá. Muito obrigada, então, professora, pela tua participação. E a gente fica por aqui, tá? E quem quiser saber mais sobre os Chromebooks, sobre o Microbit, né, quiser ter acesso a isso, avalie o nosso webinar. Quando a gente encerrar, vai ter um botão continuar. Você pode colocar lá que você quer saber mais sobre isso. E aí a gente entra em contato com vocês e a gente conversa com você. Tá bom? Muito obrigada, prof. Muito obrigada, viu? E, Thiago, também sou seu fã, amanhã eu quero assistir o seu webinar. Muito obrigada, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, gente. Muito obrigada.